Fica aqui nesse vídeo que eu quero falar um pouco sobre a escala 6x1, não só a escala 6x1, mas como também o histórico, né, de trabalhar com escala. Porque ainda tem gente que trabalha com esse excesso de horas e esse excesso de escala, né? Vamos entender um pouco sobre isso. Vai ser uma reflexão aqui bem aleatória, tá? E que não necessariamente vai ter toda uma cronologia, mas eu quero falar sobre como é confuso você trabalhar sobre essa mentalidade ainda do processo fabril, né? Processo de produção, linha de produção. Tô dirigindo aqui, tá? Mas é interessante essa reflexão, porque eu quero ir muito mais além do que só falar da escala 6x1. Mas eu quero falar sobre não só a escala 6x1, mas sobre 44 horas semanais, sobre você ter que ficar ali 6x1, né? 6 dias e folgando um, ou então às vezes mesmo até 6, trabalhando 5 dias e folgando 2. Geralmente, pessoal, esse processo, esse tipo de trabalho, esse tipo de escala e de horário, ele era muito utilizado em fábricas. Por quê? Porque em fábrica faz sentido quando você trabalha mais horas e mais dias, porque mais horas e mais dias para uma fábrica é aumento de produção, é aumento de produtividade realmente, né? É quando realmente ali vai estar ali o maquinário trabalhando e o colaborador ali, o trabalhador, vai estar fazendo o auxílio na máquina, certo? Só que isso chegou a um tal ponto, isso chegou de um processo tão arcaico, que hoje em dia eu trabalho com marketing, pessoal. Eu tenho que trabalhar nesse mesmo fluxo de horário e de dias de trabalho, sendo que não faz sentido algum. Sendo que quando você trabalha com a mente, nesse caso, o processo, o fluxo de trabalho vai em uma escalada totalmente diferente. Até hoje eu não me conformo. Eu já comecei trabalhando nessa área e até hoje eu não me conformo com o fato de ter que estar trabalhando, não seja numa agência, seja numa empresa, de estar trabalhando 44 horas semanais e estar trabalhando 5 dias na semana. Parando para analisar a minha produtividade semanal, eu vejo que a minha produtividade semanal, ela na verdade não demora esse tempo todo, o fluxo todo. Na verdade eu consigo entregar os projetos antes desse horário, e eu fico com um horário ali desnecessário para a empresa. A empresa me faz cumprir. E aí o que acontece no meu caso, não só no meu caso, como no caso de diversas outras pessoas, elas retardam o seu trabalho, reduzem a produtividade para que elas possam segurar esse tempo todo de horas trabalhando, para não ficar com tempo ocioso. Então é muito comum acontecer esse tipo de processo, tá? Você provavelmente já fez isso. E, cara, quanto que faz sentido um tipo de processo desse? De você estar trabalhando tantas horas, sendo que as suas entregas, na verdade, não precisam de tantas horas, ou você consegue entregar muito mais rápido, né? Então daí, quando você trabalha numa empresa, no marketing, e precisa fazer esse tipo de trabalho, né? Seja designer, web designer, redator,
quem trabalha com marketing, planejamento, quem trabalha com a parte de tráfego pago, tudo isso. Cara, não faz sentido nenhum você tá 5 dias trabalhando e tá 44 horas trabalhando, ou está 6 dias trabalhando, né? E, cara, que isso não muda em nada a sua produtividade. Na verdade, você fica muito mais cansado, você fica muito mais improdutivo trabalhando mais dias. Você entende qual é a lógica do negócio? Então, até hoje eu não consigo entender porque ainda as empresas, elas aplicam o processo Fabril para tudo, independente do seu, está em 2024, pessoal, com inteligência artificial bombando, e ainda tem empresa que utiliza ainda o processo de 44 horas semanais, que ainda utiliza o processo de trabalhar 6 dias e folgar 1, que ainda trabalhar 5 dias e folgar 2, sendo que o teu tipo de trabalho não necessariamente exige que você tenha que você fique trabalhando fixo na empresa presencial, todas essas horas, sabe? Quando é presencial é pior ainda. Remoto já é ruim, agora imagine presencial, você ficar lá disponível 10 horas por dia para uma empresa, sendo que seus projetos, os seus trabalhos, você entrega antes ou fica ocioso, extremamente ocioso, tem que ficar inventando coisa que não existe, ou você fica enrolando o seu trabalho para que ele possa durar todas aquelas horas. Então fica essa reflexão, uma reflexão bem aleatória aqui, tá? Eu estava pensando aqui, porque eu ainda trabalho como CLT, inclusive, tá? Eu trabalho como CLT na escala 5x2, 44 horas semanais. Eu trabalho no marketing da empresa e, infelizmente, eu passo por essa situação de estar trabalhando todas essas horas, sendo que as minhas demandas, elas nem ocupam essas horas todas e nem é produtiva essas horas todas. Na verdade, eu fico muito mais cansado para outro dia, para poder criar mais e pensar mais coisas para o marketing. Então, na verdade, trabalhar mais horas, quando você trabalha com a mente, não é produtivo, né? Porque a gente não está trabalhando com máquina, estamos trabalhando com seres humanos. Então, fica essa minha reflexão, né? Então, esse processo Fabril, esse processo de escala de fábrica, ele precisa ser revisto. Estamos em 2024, com inteligência artificial, trabalho remoto, e ainda essa mentalidade de trabalhos intelectuais, trabalhando muitas horas, ou até mesmo trabalhos físicos, trabalhando muitas horas, na verdade faz com que a pessoa fique muito cansada para o dia seguinte, para a semana seguinte, e ela fica, na verdade, improdutiva. Valeu? Curte esse vídeo aqui, compartilha, se inscreve no meu canal e valeu, até a próxima.